Fala galera, Alucard aqui falando, beleza? Como é que vocês estão? Bom, tô aqui para trazer mais um vídeo pra gente. Hoje eu vou tentar trazer um pouco das regras aí de As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Fiz um vídeo passado aí fazendo um unbox desse jogo aí, que veio em financiamento coletivo aí pelo Cartaz, com a Conclave Editora, trouxe aí pra gente e eu recebi ele, né? Eu fiz aí a escolha de receber parte do produto ainda com material em inglês e depois eu estar recebendo em português. Bom, então meu objetivo hoje aqui é falar um pouco para vocês, né, de como funcionam as regras das Crônicas de Fogo e Gelo. Vamos lá então para mim ver se eu consigo explicar um pouquinho para vocês aí de como é que funciona. Bom galera, as Crônicas de Fogo e Gelo, ele é um miniature game, né? É um jogo aí de combate táticos de miniatura. Ele é um pouco diferente aí da essência dos board game convencional, né? Que temos aí, mas ainda assim ele é bem semelhante aí, questão de regra. Quem já tem aí uma familiaridade, né, com os board game vai se identificar bem aí com o sistema dele. E ele funciona da seguinte maneira, né? Ele pode ser jogado de 2 até 4 pessoas aí, né? Pode ser jogado no modo mano a mano ou no modo de time, ou até no famoso free for all, né? Que é cada um por si aí, quebrando na porradaria. E esse jogo ele tem 5 modos de jogo diferentes, né? São 5 jeitos de você marcar pontos de vitória para você vencer o jogo, né? Então você tem que escolher aí qual que vai ser a modalidade que você vai querer jogar junto aí com o seu oponente, né? Ou junto com seus amigos aí. No caso ele tem 5 modos, que é o Game of Thrones, a Clash of Kings, o Storm of Swords, a Fast for Crows e The Wind of Winters. Desculpa aí se eu fiz alguma pronúncia incorreta aí, né? Meu inglês ele dá para arranhar, mas não é dos melhores, então se eu fiz aí alguma pronúncia incorreta, vocês já me perdoem aí. Depois então de definido, né, o modo de jogo que vocês vão querer jogar, vocês também aí tem que fazer a definição dos exércitos, né? De cada um vai montar o seu exército. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí nas regras como é que isso aí funciona. O que eu gosto de fazer sempre que eu adquiro um jogo novo aí para mim aprender bem as regras. Eu gosto de me familiarizar bastante com a iconografia dele, né, com os símbolos e com as cartas, que facilita aí você entender melhor como é que funciona as regras do jogo. Esse jogo ele tem bastante aí peculiaridade nas suas iconografias aí, algumas coisas que custou eu entender um pouco enquanto eu não fiquei, eu não observei melhor esses desenhos e esses ícones aí. Então vamos falar um pouco de como é que funciona, né? As fases do A Song of Ice and Fire aí. Ele tem uma fase de ativação que é onde vai acontecer a maioria da ação do jogo, onde o pau vai quebrar mesmo. Essa aí é a fase onde cada jogador vai escolher uma unidade sua de combate. Tá? A unidade de combate, vocês estão vendo aí, ó, essa unidade dos Lannisters aí, ó. Essa guarda Lannister, tá vendo? Eu deixei montadinho aí, é um exemplo de unidade de combate. Ela é toda a unidade que vai participar da luta aqui dentro do campo de batalha. Então você pode tanto escolher ativar uma unidade de combate, como você pode escolher ativar uma unidade não combatente. A gente tem um exemplo aqui também dos Lannisters, ó. A Cersei, tá vendo aqui, ó, a Cersei Lannister, tá? E temos aqui também o nosso anão famoso, né, nosso querido Tyrion Lannister, que são unidades não combatentes. Essas unidades não combatentes, galera, elas fazem a ação delas nesse tabuleiro aqui, ó, que é o tabuleiro tático, né, que é como se fosse por fora do combate. E com esse tabuleiro tático aqui você consegue realizar essas ações aqui, tá vendo? E você acaba auxiliando com essas ações aqui dentro do campo de batalha. Então a gente tem aí esses tipos de unidades, né? Que são as unidades combatentes
e as unidades não combatentes. E além disso também, tem as unidades que são chamados de anexos. Por um exemplo, aqui ó, a gente tem o Jaime Lannister. Ó. O Jaime Lannister ele é considerado um anexo. O que é esse anexo? Esse anexo é tipo um capitão da sua unidade, da sua infantaria, aqui no caso do Jaime Lannister, que ele pode comandar a infantaria. E esse capitão ele vai dar alguns bônus, né, para a sua unidade. Esse anexo, né, ele vem com uma cartinha, tá vendo? Aqui tem a carta do Jaime Lannister, ó, vou tirar um pouco o reflexo aí, o jovem leão aí, vendo? E quando você anexa ele na sua unidade, você vai dar poderes, tá vendo esse poder dele aqui, ó, que tá a espadinha aí? Você vai dar esse poder aí para sua unidade. Então é um outro tipo de unidade que a gente tem aí, também que é o Jaime Lannister. E aí o jogo base, né, ele vem com o Jaime Lannister, ele vem com montanha aí, né, pro lado dos Lannisters, né, o Gregor Clegane aí. E aí pro lado dos Starks ali também a gente vai ter o Robb, né, o famoso Robb Stark, também aí como anexo. E tem também o Great John Uber, né, que é um da unidade dos Berserkers aqui, ó, esse cara com essa espadona aí. São também tipos de anexo que vão acrescentar aí, né, nos seus exércitos. Então a gente tem aí esses três tipos de unidades, né, que são unidades combatentes, unidades não combatentes e os anexos. E então na sua fase de ação você vai escolher, né, essas unidades combatentes ou as unidades não combatentes que ficam lá no tabuleiro ali em cima, no tabuleiro tático, e você vai fazer uma ação com eles. E aí, feito essa ação, você vai passar a vez para o jogador oponente, e o jogador oponente vai fazer a mesma coisa, vai escolher uma das unidades dele, vai ativar essa unidade dele, e depois ele vai devolver a vez para vocês. E aí vocês vão alternadamente, né, intercalando, cada um ativando uma unidade, até que todas as unidades estejam ativas. Uma vez que todas as unidades foram ativadas, aí nós vamos para a fase de limpeza, né, que é a chamada Cleanup Phase, aí, a fase de limpeza. E aí na fase de limpeza nós temos alguns passinhos aí, né, que a gente segue para poder resolver, que é marcar os pontos de vitória de acordo com a missão. Cada missão, como eu disse, tem 5, né, modos de jogo diferentes, e cada um deles vai permitir aí você marcar pontos de vitória de uma forma diferente. Você também vai verificar se algum dos jogadores já chegou na condição de vitória, né, na condição para vencer o jogo. E também você vai remover então todos os tokens de ativação de uma unidade. Quando você ativa uma unidade, você marca ela com um token. Eu tenho esses tokens aqui, ó, que veio no Kickstarter, né? Que são tokens de ativação das unidades neutras, que são os mercenários, né? Eu vou pôr eles aqui para vocês só entender como é que funciona. Quando você ativa uma unidade, então você põe um token lá, né, próximo à sua bandeja ali da unidade, que está indicando que aquela unidade já foi ativa nesse turno. Depois que todas as outras unidades tiverem sido ativas, aí então na fase de limpeza você remove todos esses tokens de ativação aqui, liberando aí as unidades para ser ativadas no próximo turno, né, na próxima rodada, no próximo round. E também você vai remover todas as cartas de influência das suas unidades. Tá? A carta de influência, a gente tem aqui um bom exemplo, ó, a Cersei Lannister, tá vendo? Ela tem habilidade aqui, ó, influência na carta dela, que essa habilidade é o seguinte: toda vez que a Cersei Lannister ocupar um dos espaços aqui nesse tabuleiro, por exemplo, se você pegar a Cersei Lannister e colocar ela aqui para pegar o poder da coroa aqui, onde o inimigo tem que fazer um teste de pânico, e nesse teste de pânico ele sofre -1 nas rolagens, a Cersei Lannister diz que você pode pegar essa carta dela aqui e anexar a uma unidade inimiga, né? Então você poderia vir aqui numa unidade dos Starks aqui, por exemplo, a gente poderia pegar a unidade de cavalaria Stark aqui e anexar essa carta neles aqui. Então eles estariam pelo restante do turno sobre o efeito dessa habilidade da Cersei aqui, ó. Que é enquanto ela for fazendo um teste de influência, essa unidade fizer um teste de
Enquanto essa unidade estiver sendo influenciada, né, pela Cersei, essa unidade sofre -2 nos testes de moral, né? Nós vamos explicar aí um pouquinho mais pra frente como é que funciona aí esses testes de moral aí. Mas então, essa unidade acaba sendo influenciada aí, e quando a gente chega na fase de limpeza, na fase de clean-up, a gente retira todas as cartas das unidades que estão sendo influenciadas, né? Então, a Cersei pararia aqui de influenciar a unidade de cavalaria Stark aqui, e seria retirado deles ali, o efeito acabaria. Outra coisa que a gente tem que fazer na fase de limpeza também é retirar todas as miniaturas não combatentes que estão aqui em algum espaço do tabuleiro tático, né? Então a gente tiraria eles aqui, né? Deixaria o tabuleiro tático limpo novamente, né? Para a próxima rodada. E aí também cada jogador vai ter uma mão de cartas táticas, que eu vou explicar também um pouquinho mais para frente. São cartas táticas que vão compor a sua mão e você vai jogar essas cartas. E a mão aí dos jogadores é sempre 3, tá? O limite de mão inicial. O limite total de mão não existe. Você pode ter mais que 3 cartas. Mas toda vez na fase de limpeza você pode descartar uma quantidade de cartas que você quiser de cartas táticas e comprar novamente até o seu limite de 3. Então, eu tô com 2 cartas aqui que eu não gostei, eu posso descartar 2 delas e comprar outras 2 cartas táticas aí e refazer a minha mão. Se eu tivesse com 5 cartas, por exemplo, eu poderia escolher aí dessas 5 cartas minhas aí, descartar 2 nesse momento, só que então eu não compraria mais, porque o limite inicial de mão é 3. Né? Isso aí eu tô falando sem habilidade de ninguém, tá? O limite padrão, sem nenhuma habilidade, é 3. Então você tem a opção aí de tentar dar uma melhorada na sua mão, de repente descartar umas 2 cartas que 2, 3 cartas que você não esteja gostando e comprar uma nova carta aí para sua mão para a próxima rodada. Você também tem essa opção aí de fazer esse descarte das cartas táticas. E então você vai passar, né, o token de First Player para o próximo jogador. O próximo jogador vai ser o primeiro a começar a próxima rodada. E você vai andar aqui o round track também, né? O turno, tem um marcador de turno aqui, você vai andar ele, indicando que vai começar então a próxima rodada. Feito isso, se repete tudo, né? Você vai voltar a poder escolher uma unidade sua para ativar, o seu oponente a mesma coisa e assim sucessivamente. Vocês vão estar aí se alternando nessa forma de jogo, né? Eu vou falar um pouco mais para frente depois quais são as ações então que você pode fazer quando você ativa aí as suas unidades. Outra coisa que é bem importante a gente saber, né, e como eu falei, é bom a gente já ir conhecendo a iconografia, né, das cartas, é que as cartas de combate, né, as unidades de combate aí, ó, você pode ver os guardas Lannisters, eles têm alguns símbolos nas cartas deles que a gente pode observar aí. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Indica que ele é uma unidade de infantaria. Esse soldadinho aqui com uma lança, né, com um escudo. Você pode ver que os alabardeiros Lannisters também ali embaixo, ó, tem o mesmo símbolo, né? Isso indica que são unidades de infantaria. Então as unidades de combate, elas são divididas em unidades de infantaria, tá? A gente vai ter unidades com esse símbolo. A gente vai ter unidades aqui como a cavalaria dos Starks aqui, ó, que é uma unidade de cavalaria, tá vendo? Tem um cavalinho. Então ela é uma unidade de cavalaria. E também tem, né, a unidade aqui, que é a unidade de monstro, igual a gente tem aqui no Lobo Cinzento, ó, o Lobo do Hobby, né? Tem aqui a bandeirinha indicando que ela é uma unidade de monstro. E tem também que não veio, né, no jogo base, eu vou mostrar aqui pelo manual, né? Tem o símbolo aqui, ó, da máquina de guerra, tá vendo? Que indica que ela vai ser uma unidade aí de máquina de guerra, né? Pô, mas o que tem a ver, né, esses símbolos aí? Para que tem esses simblinhos aí em cada unidade? Ó, você pode perceber que, por exemplo, uma unidade de infantaria, tá? O padrão dela é que ela venha com essa bandeja aí, ó. Essa bandeja com 12 espaços onde você põe as suas unidades, ó, tá vendo? 12 espaços nessa bandeja, tá bom? Essa bandeja indica aí que é uma unidade de infantaria. Pode ver que os Lannisters, ó, estão montados aqui, né, com exércitos de infantaria.
Enquanto, se você vir numa unidade de cavalaria aqui, ó, com os Starks, tá vendo ali que a unidade de cavalaria só tem 4 espaços, né? E aí tem os cavalinhos ali na unidade dele, tem menos espaços. A gente vai falar depois como é que funciona isso daí. Agora aqui a gente tem mais unidades de infantaria e os monstros, ó. Você olhar o lobo do hobby, ó, é uma bandeja especial, tá vendo? Para uma miniatura só, uma miniatura única, né? Isso aí indica também que ele é uma unidade de monstro, eles vêm nessa bandejinha especial aí, tá? Então, como é que funciona aí, né, essa bandejinha? Vamos explicar um pouco dessa bandejinha. Todas as bandejas, elas têm aí o mesmo padrão, tá? Nos seguintes aspectos. Você pode ver que na frente da bandejinha aqui, ó, tem uma setinha aqui, ó, tá dando para enxergar, né? Aqui, ó, tem uma setinha aqui. Essa setinha aqui indica onde é a frente, né, da sua bandeja, para onde o seu exército está olhando, a frente dele. E além dessa setinha aqui, ela tem aqui essa marcação aqui no cantinho, tá vendo essa ranhura aqui, ó? E ela tem nos 4 lados da bandeja, ó. Se você olhar lá atrás aqui, deixa eu virar ela, ó, também tem, ó, e ali atrás também tem, ó. Para que serve isso daí? Isso daí define meu arco de linha de visão, tá? Se eu tô com a minha bandeja aqui virada para frente, ó, essa setinha, ela tá indicando que a minha unidade está enxergando tudo que tiver dentro desse arco aqui, ó, tá vendo? Dessa ranhura até essa outra ranhura aqui. Então tudo que tiver dentro desse campo de visão aqui, a minha unidade está enxergando. E também ela define aonde é a frente, aonde são os flancos da minha unidade e a retaguarda, né, as costas da minha unidade. Vocês vão ver aí que na hora do combate, por onde você ataca o inimigo, você ganha alguns bônus específicos também. Então todas as bandejas compartilham essa mesma característica, tá? A setinha, essas ranhuras aí da linha de visão, você pode ver que o lobo aqui, ó, ele também tem, tá bom? Também tem aí as setinhas. A cavalaria aqui, ó, mesmo padrão. Outra coisa que elas compartilham é as fileiras, né, os rankings. Você pode ver que a unidade de infantaria, ela tem 3 rankings aqui, né, 3 fileiras. E a unidade de cavalaria tem apenas 2, né? E a unidade dos monstros tem uma. Ainda assim, eles têm fileiras. A diferença, galera, é o seguinte. Quando você causa dano na unidade de infantaria, cada 1 ponto de dano que você causa, você vai remover uma unidade da bandeja aqui, sempre começando da linha de trás, tá? E sempre começando da direita para a esquerda. Então, se eu atacar, por exemplo, e causar 2 pontos de dano nessa unidade de guarda Lannister, eu vou então remover 2 miniaturas aqui dessa fileira, da bandeja da guarda Lannister. Quando eu tirar a última miniatura dessa fileira aqui, essa unidade é considerada desfalcada, então ela é considerada com uma fileira a menos, um ranking a menos. Isso vai afetar o número de dados que ela vai jogar na hora de atacar e às vezes algumas habilidades especiais de cartas então. Então, a menos que diga o contrário, toda unidade aqui, né, nessa bandeja, tem 1 ponto de vida. A diferença aqui para montaria, ó, se a gente vira aqui nos cavalos, é que ela tem uma habilidade aqui, ó, que tem esse coraçãozinho e está escrito indicando que cada modelo, ou seja, cada miniatura, né, nessa bandeja tem 3 de vida, né, pode levar até 3 ferimentos antes de morrer. Então a diferença é que para você matar uma unidade da cavalaria, você tem que causar 3 pontos de dano daqui para você poder tirar uma miniatura daqui. Se por acaso você atacou e causou 2 pontos de dano, você ainda não vai remover ela, você vai pôr 2 coraçãozinhos nela ali, né? E quando ela vir a tomar o 3º ponto de dano só, que ela vai ser eliminada. E se, por exemplo, der 5 pontos de dano, 3 você vai matar uma, os outros 2 de dano vai passar para essa segunda unidade aqui, e ela ainda não vai ter uma fileira desfalcada, né? Ainda vai estar com todas as suas fileiras ali. Só é considerado que você perdeu uma fileira quando remove a última miniatura da fileira em questão lá. Tá legal? E o mesmo vale aqui, né, pro lobinho do Robb Stark aqui, né? O lobinho do Robb Stark, ele tem também o coraçãozinho aqui, tá vendo? E indica que esse modelo tem pode levar até 2 ferimentos, né? Então precisa de 2
para estar matando o lobo aí, para estar tirando essa unidade de combate. Beleza, galera? Então, né, essa aí é a estrutura das bandejas aí, das unidades de combatentes, tá? As unidades não combatentes aqui, ó, elas não têm vida, né? Obviamente elas não participam do combate, elas ficam só lá de fora, lá no tabuleiro tático ali, então não tem como você causar dano nelas, né? Mas você consegue afetar elas aí de algumas formas com algumas cartas e habilidades de alguns personagens aí. Então esses aí são os tipos de unidade, né? E como eu disse, vamos entender aí a iconografia, né? A simbologia dessas cartas de unidade aí, ó. Eu vou pegar aqui a guarda Lannister, tá? Como exemplo para a gente estar explicando aí todos os ícones aí, o que significa cada coisa na carta dela. Aqui, ó, nós temos o movimento, tá? Esse pezinho aqui, esse desenho desse pezinho é o quanto essa unidade consegue se movimentar pelo campo de batalha, tá? Você pode ver aqui que a guarda Lannister, ela tem um movimento de 4, tá, galera? E quando ela for fazer esse movimento aí, você tem uma régua aqui, ó, vendo, ó? Uma régua em polegadas, tá? Que vai de 1 até 12 polegadas lá, né? De 0 a 12. E aí essa régua aqui, você vai bater na frente da sua bandeja aqui, ó, em qualquer ponto, tá? Da sua bandeja, não precisa ser centralizado nessa setinha aqui. E aí você vai fazer um movimento, né? Com ela ali, se for um movimento padrão, uma manobra, né? Que eu vou explicar mais pra frente, você vai andar então o valor de velocidade que a unidade tem, que é 4, né? Vou tentar pegar essa bandeja com uma mão aqui, que é difícil, para fazer esse movimento. Ó, você vai andar até o 4 ali, tá bom? Na sua reguinha, que vai ser o movimento dela. E aí depois você tira a sua reguinha dali. Esse aí é um movimento padrão, tá? Que você faz com a velocidade padrão da unidade. Essa manobra que eu falei padrão, ela tem uma habilidade de giro que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como funciona. Mas aí era só para explicar como que funciona o movimento. Então voltando aqui, ó, para a carta da unidade de combate, né? Depois do movimento aqui, a gente tem aqui, ó, nessa espadinha azulzinha aqui, o ataque deles, né? Então a gente tem o nome do ataque aqui, né? Halberd, né? Que é a alabarda que eles têm. Esse ataque aqui, você vai, nos dados que você jogar, você precisa tirar 4 ou mais para computar como acerto, tá? Para quem aí joga ou já jogou o famoso Zombicide, né? Tem aí esse mesmo sistema do Zombicide de ter um número alvo e você ter que tirar aquele valor ou mais. E aí logo do lado, ó, você está vendo que a gente tem 3 quadradinhos aqui de cores diferentes, ó, um verde, um amarelo e um vermelho. Isso aqui indica o seguinte: o quadradinho verde quer dizer que você vai jogar 7 dados. E o amarelo 7 e o vermelho 3 dados. Mas quando é que isso acontece? Quando eu tô com todas as fileiras da minha unidade aqui, eu sempre vou jogar o valor que tiver impresso no quadradinho verde, tá? Quando a fileira estiver cheia, quando a unidade estiver completa. Então eu jogaria 7 dados para fazer um ataque com essa unidade aqui. Se eu tivesse perdido aqui uma fileira inteira, né? Vou tirar aqui a fileira de trás. Então eu passo a jogar o valor em amarelo ali, ó. Que no caso dessa unidade não muda, né? Continua sendo 7 dados. Mas se por acaso eu perder aqui a outra fileira, ficar com uma fileira só, então aí eu vou passar a jogar o valor no quadradinho vermelho, que vai cair bastante aí, né? Vai cair para 3 dados. Então aí esses símbolos aí significa isso aí, tá? A quantidade de dados que você joga de acordo com o número de fileiras perdidas ali seu. Outra característica aí que a gente tem na cartinha aqui, ó, esse escudinho azul aí, tá? Com um valor alvo também. Aí no caso dos alabardeiros Lannisters, né? É 4 ou mais. E aí funciona o seguinte, da seguinte forma: quando você recebe um ataque, você vai rolar um dado para cada acerto que o oponente conseguiu te causar, né? Se ele te causou 3 acertos, então você vai rolar 3 dados. E aí nesses 3 dados você precisa tirar 4 ou mais. Cada valor 4 ou mais que você conseguir aí em 3 dados, ó, por exemplo aqui, ó, eu tirei 2, 6, eu defenderia 2 dos 3 acertos que ele teria me causado, né? Então eu tomaria apenas 1 de dano,
Então a defesa funciona dessa forma. E aí depois a gente tem nessa bandeirinha aqui um valor de moral, tá? Esse valor de moral é o quão difícil é abalar essa tropa, né? Fazer com que essa tropa entre em pânico ou deserde por algum motivo. Tem várias coisas no jogo que faz você fazer um teste de moral, né? Você testar a sua moral. Uma delas, e a mais comum, é quando você leva um ataque, né? E uma unidade, pelo menos uma unidade sua é destruída. Se nenhuma unidade sua for destruída, você também tem que fazer um teste de pânico, tá? De moral. A diferença é que você passa automaticamente no teste. Mas quando você leva um ataque, deixa eu repor eles aqui na bandejinha, né? Para dar o exemplo aqui. Quando você leva um ataque e pelo menos uma das suas miniaturas são destruídas, então você tem que fazer aí um teste de moral, né? Como que você faz o teste de moral? Que na verdade é um teste de pânico, né? Para ver se a sua unidade vai ficar em pânico. E aí você usa seu atributo moral. Todo teste de pânico ou de moral você usa 2 dados, tá? 2d6. Você vai rolar esses 2 dados e você precisa tirar, né? Novamente aí o valor igual ou superior indicado aí. Então, quanto menor esse valor aqui também, melhor essa unidade é, né, na questão da moral. Então, eu pegaria 2 dados aí, jogaria, ó, consegui 6. A diferença entre o valor que eu tirei e o valor que eu precisava tirar é a quantidade de unidade que vai deserdar ali, que vai entrar em choque, né, que ficou em pânico por causa do ataque. Então eu tirei 6 para chegar no 7 é 1. Então mais uma unidade minha aí seria deserdaria, né? Sairia correndo, ficou abalada aí por causa do efeito do ataque do inimigo. Se eu tivesse, né, por exemplo, aqui ido muito mal no dado e tirado 4, né? 4 para chegar em 7 seria 3. Então, ao invés de ter perdido 1, eu teria perdido mais 2 miniaturas aí que teria deserdado ali. Tá? Então esse valorzinho da bandeirinha aqui, né, do desenho da bandeira é a sua moral. Depois a gente tem aqui o nome da unidade, né, os alabardeiro Lannister, o ícone que simboliza que tipo de unidade ele é, tá? Aí nesse caso aqui, ó, como a gente já falou, é infantaria. Depois a gente tem um escudinho aqui que indica de que casa ele é fiel, né, de que casa essa unidade pode ser atribuída, né, no caso deles ele pode ser atribuído aos Lannisters. E aí aqui a gente tem as habilidades da unidade, tá? As unidades de combate têm aí algumas habilidades e essas habilidades elas se diferenciam por esses ícones aqui, tá? Esse ícone verdinho aqui é a habilidade de ordem, tá? Toda vez que tiver esse ícone verdinho aqui, quer dizer que você consegue usar essa habilidade uma vez no turno, tá? Então passou, você usou essa habilidade, você vai pôr um tokenzinho de ordem aqui em cima, indicando que essa habilidade já foi usada e você não pode usá-la novamente nesse turno. Só depois que passar a rodada, começar a próxima rodada, na fase de limpeza, né? Você vai tirar o tokenzinho daqui e vai poder usar essa habilidade de novo. Quando tiver o símbolozinho da espada, quer dizer que a habilidade é ativada quando essa unidade ataca, tá? Eu não falei, mas quando tiver a espadinha, quer dizer que o ataque da unidade é corpo a corpo. Ele tem que estar perto da unidade para fazer esse ataque, perto da unidade inimiga. Então toda vez que tiver esse símbolo aqui, quer dizer que essa habilidade é ativada quando você ataca. E aí a gente tem um arco também, mas na caixa base não veio, né, a unidade de ataque à distância, mas funciona da mesma forma. A gente tem o exemplo aqui no manual, tá vendo? O arquinho, que aí a habilidade no caso é ativada quando você dá o ataque à distância, tá? E a gente tem também o coraçãozinho aqui, né, como no caso do lobo cinzento aqui, ó, que é habilidades de ferimento, né, que mostra quanto cada unidade tem que sofrer de dano para morrer nessa bandeja. Então, no caso aqui do lobo cinzento, né, ele precisaria de 2 de dano, levar 2 de dano para ser eliminado, ou seja, para morrer. E as habilidades, galera, é isso aí, tá? No caso aí, se você for usar essa ordem aqui, né,
que é set for charge, né, ou se preparar, né, para um ataque de carga. Se aí diz o seguinte, o texto que está em negrito aqui tem que ser uma condição verdadeira para você poder usar, né? Se essa unidade não estiver engajada, né, e ela for receber um ataque de carga de frente, ela pode fazer um ataque livre, né? Um ataque de ação livre contra o inimigo antes de ele resolver o charge. É porque eles são lanceiros, tá vendo? Temos aqui, ó, os alabardeiros. Imagina esses caras com a lança tudo pra frente aqui e vindo uma unidade correndo para atacar eles de frente. A lança chega na unidade primeiro, né? Então eles fazem um ataque antes da unidade encostar neles lá. É tipo um counter que eles têm, um contra-ataque. E aí também tem aqui, ó, na espadinha, toda vez que eles atacar, eles causam esse efeito aqui, tá? Sundering. E diz que o defensor sofre -1 em todos os testes de defesa que ele fizer contra esse ataque, tá? Isso aqui é legal, porque se ele estiver atacando aí, vamos pegar uma unidade aqui, ó. Os Berserkers, ó, tá vendo? Eles são bons no ataque, mas eles são bem ruins de defesa, ó. Eles se defendem com 5 ou mais só. E se ele estiver sendo atacado pelos lanceiros Lannister, então eles só vão se defender com 6, tá? Que sempre é um sucesso, tá, galera? O 6 sempre é um sucesso e o 1 sempre é uma falha. Então, para esses caras se defenderem de um ataque dos alabardeiros Lannister, eles precisariam de 6 ou mais nos dados, né? Porque os alabardeiros Lannisters têm ali a habilidade, né, de separar, de dividir a armadura deles ali, né? Então é mais difícil de defender o ataque deles. Beleza, galera? Então, além da parte frontal, né, da carta aí, da unidade de combate, a gente também tem uma parte traseira, tá? Que é um pouquinho mais simples. Ela tem aqui também o símbolo da casa da qual ele pertence, tá bom? Tem aqui um background, né? Uma historinha da unidade falando de que forma que ela pode ser usada melhor no campo de batalha. E tem aqui o ícone, né, indicando que ela é uma unidade de infantaria. E aqui uma parte muito importante, uma informação importante no verso da carta, que é esse número aqui, ó. Lembra que no começo eu falei que você precisa montar seu exército, né? E para você montar seu exército, você recebe um número de pontos de combate, pontos para você montar suas unidades, né? E esse valor é acordado entre os jogadores, tá? Ele pode ser 30 pontos para uma partida pequena, 40 pontos para uma partida média e 50 pontos para uma partida grande. Então, se você quiser pôr os alabardeiros Lannisters, né, no seu exército, você vai consumir aí 6 pontos dos pontos que você tiver disponível. Então, esse aqui é o custo, né, para você recrutar ele para colocar no seu exército no começo do jogo. E aí cada unidade, né, também tem seu custo, ó. Aqui a guarda Lannister, tá vendo? Custa 5, ó. Então toda unidade tem um custo. Beleza, galera? Essa aí é as cartas de combate, tá? Das unidades. E nós vamos falar agora das cartas de anexo, né? Lembra que eu falei aí que a gente tem umas unidades, tá? Que são unidades de anexo. Citei o exemplo aqui do Jaime Lannister, tá? O Jaime Lannister, eles são tipo uns heróis, tá, galera? Um personagem mais ferradão que vai pra sua unidade lá, né? E aí ele proporciona aí alguns bônus. E essa carta de anexo aqui, ela também tem uma costa, tá? Essa costa aqui define se ele é um personagem, né? Porque é o Jaime Lannister, ele é um personagem conhecido aí, né? E você nunca, essa regra de personagem que diz que você nunca pode ter 2 personagens igual no mesmo army, né? No mesmo exército, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse Jaime Lannister é o Jaime Lannister jovem, né? Outra versão do Jaime Lannister, né? A outra versão do Jaime Lannister que veio aqui, ó, é o The Kingslayer. Então eu não poderia ter esses 2 Jaime Lannister ao mesmo tempo na partida. Eu tenho que escolher entre um ou outro, independente que eles tenham esse subtítulo diferente. Ainda assim, os 2 são Jaime Lannister. Isso vale para qualquer personagem. E aí tem o símbolo da casa a qual ele pertence, o tipo de unidade que ele é, tá? Que isso aqui é muito importante porque eu vou explicar no anexo como é que funciona. E o custo também para você pôr ele no seu exército, igual os outros lá, né? Ele vai acrescentar em 2 aí, né? O valor no custo para colocar ele no seu exército.
Então, a parte da frente da carta, né, tem o nome dele aqui, o tipo, o símbolo da casa novamente, né, o tipo de unidade que ele é e a habilidade. Essa habilidade aqui funciona da seguinte maneira, tá? Essa habilidade do Jaime Lannister, ela vai ser atribuída para toda unidade na qual ele for anexado. Tá, galera? Se, por exemplo, ó, eu tô com essa unidade aqui dos Lannisters Guardsmen, e eu tava na guarda Lannister, né? E eu tava anexado aqui com o Capitão Guarda, né? Que é essa miniatura aqui, né? Mas vamos supor que eu não quisesse, tá? O Capitão Guarda, e eu quisesse anexar o Jaime Lannister nessa unidade aqui. Tá? E como é que funciona? Se eu quiser atribuir o Jaime Lannister para essa unidade aqui, obviamente eu vou ter que pagar o custo dele, né, que é 2, tá? Mais os 6 da minha unidade, mais os 5, desculpa, né? Essa aqui é a guarda Lannister. Então vai ser 7, essa unidade aqui vai passar a custar 7 para ir para o meu exército. Só que essa habilidade aqui do Jaime Lannister vai passar a valer para essa unidade inteira. Tá? Todo mundo nessa unidade vai ganhar essa habilidade além dessa que eles já têm. Então você vai aí botar uma habilidade a mais na sua unidade. E aqui na configuração da sua bandeja, tá? Vou voltar eles aqui para explicar. Você sempre põe um anexo, a unidade anexada, no primeiro espaço aqui da primeira fileira, tá, galera? Sempre aqui, ó. E lá no último espaço da esquerda, tá bom? Lá no último espaço da esquerda, você olhando de frente ao espaço da direita, mas como você sempre tira de trás aqui, tá bom? E você sempre começa a tirar da direita para a esquerda. Então, você sempre vai pôr a sua unidade de anexo na primeiro espaço. Por quê? Sempre quando for morrendo uma unidade aqui, você vai tirando, tá? Da direita para a esquerda. E o Jaime Lannister vai ser o último a ser retirado, tá, galera? Então, quando ele for retirado daqui, tá? A unidade vai ser definitivamente morta. E aí o Jaime Lannister vai, né? Vai para caixa prego junto com a unidade aí. Mas a habilidade dele vai ficar em vigor até a última unidade, que no caso vai ser ele, ser retirada da unidade aqui. E cada unidade só pode ter uma carta de anexo, tá, pessoal? Cada unidade só pode ter uma carta de anexo, então eu não poderia colocar aqui, no caso, o Jaime Lannister, mais, né, o Capitão Guarda, tá? Eu não posso fazer isso. Eu não posso adicionar, né, mais esse cara lá. Se tivesse alguma habilidade que me permitisse fazer isso, tá? O manual de regras dá essa opção. Então eu acredito que tem alguma unidade que possa fazer isso. Então você teria que tirar a segunda miniatura, tá? Mais à esquerda e substituir ela ali e colocar seu outro anexo ali do lado dele, tá? E aí você escolheria quem que você queria deixar aqui para morrer primeiro. Se no caso o Capitão Guarda morresse, né, na ordem que a gente fosse retirando da bandeja aqui, então essa unidade passaria a perder aqui o efeito dele na guarda Lannister aqui, beleza? Mas a regra primordial, a menos que a unidade diga o contrário, é que você nunca pode anexar 2 anexos aí, né, na sua unidade. Outra coisa que você tem que respeitar na unidade é que uma unidade só pode ser anexada com o mesmo tipo, tá? Então, ó, o Jaime Lannister é infantaria, então ele só pode ser anexado numa unidade de infantaria. Se essa fosse uma unidade de cavalaria, por exemplo, o Jaime Lannister não poderia ser anexado a ela. Você tem que respeitar esse símbolozinho aí que indica que tipo de unidade ele é. Beleza, galera? Isso aí foi a explicação do anexo também. E agora, a última coisa que a gente vai explicar aí, né, no vídeo de hoje, vai ser os personagens não combatentes, tá? Eles também têm, né, a cartinha deles aqui, tá? Que vale no mesmo esquema, tá? A Cersei Lannister, tá vendo? A Regente Rainha, ela é uma personagem, ou seja, você não pode ter 2 Cersei Lannister, né, no seu army, no seu exército, tem que respeitar isso aí, né? Aqui tem um simbolinho que indica, ó, tá vendo que é tipo um camponesinho, né, um nobre, né, na verdade, mas sem arma na mão nem nada, que indica que ele é um personagem não combatente, então ele fica, né, lá fora do combate aquele tabuleiro lá. Aqui é o custo, tá, para você ter a Cersei Lannister no seu exército, tá, galera? Pode parecer alto,
você paga A4, né? O valor que você paga para pôr um exército inteiro no seu army, mas não é. Esses personagens que ficam lá fora, eles são essenciais, cara. Eu falo para você que vale muito a pena você colocar até os dois que vem, tá? Pôr o Tyrion também lá, porque aquelas ações lá faz muita diferença no jogo. E aí tem aqui, ó, o escudinho, né, que simboliza a casa, né, no qual ele pertence, que casa que ele pode ser atrelado. E aí a gente tem a parte da frente que tem os ícones iguais, que é o símbolozinho aqui de tipo de unidade, o da casa, e a descrição da habilidade dela, né? A habilidade dela aí eu falei um pouco no começo, né? Quando ela influencia, ou seja, quando ela vai para algum espaço lá do tabuleiro, você pode anexar essa carta numa unidade inimiga e essa unidade aí vai passar o resto do turno com essa penalidade aí nos testes de moral, né? Lembra lá que quando você ataca, né, uma unidade, você tem que fazer um teste de moral, né, para ver para o seu teste de pânico, para ver se você não vai perder mais unidades lá que vão deserdar. Aí essa regente rainha aqui, né, quem assiste a série sabe o poder da língua dela, né, vai dar aí -2 nesse teste. Então, né, lógico que ele nunca vai ser jogado numa carta da guarda Lannister, porque é o mesmo exército, mas estou usando para dar só o exemplo aí, tá? Se fosse essa unidade aqui influenciada por ela, esse teste aqui subiria para 9 ou mais em 2 dados, né? 9 ou mais aí em 2 dados e um valor que é alto, né? E dependendo da sua falta de sorte, ó, eu tive bastante sorte, eu tirei 9, mas aí ó, 7 aqui já no caso, para 9 são 2, eu já perderia 2 unidades. Um valor muito ruim aí, um 3, por exemplo, equivale a 6 unidades perdidas lá, só pelo poder da língua da Cersei Lannister aí, né? Então, vocês podem ver aí que já é uma habilidade forte, fora a ação que ela vai dar, né? Do tabuleiro, que ela da parte do tabuleiro que ela tiver aqui, né? Influenciando lá, né? Você vai receber a ação escolhida aqui, que eu vou explicar na fase de ação, tá? No próximo vídeo, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem aí como funciona as simbologias das cartas, né? Como que funciona a montagem aqui do seu exército, né? Outra coisa que eu não falei, mas é importante, é que o jogo vem para cada lado, ele vem com 2 cartas que é capitão, tá vendo? Que é o Gregor, e tem uma versão do Jaime também que é capitão. Esse capitão ele é de graça para entrar no seu exército. Desculpa, não é capitão, tá? É comandante, é commander. E ele é de graça para entrar no seu exército. A diferença é que você só pode ter um. Então você tem que escolher inicialmente se você quer pôr o Jaime no seu exército ou se você quer pôr, né, o Clegane, o Gregor Clegane. E aí você colocando, por exemplo, o Clegane, né, uma montanha lá, você não pode usar esse Jaime Lannister capitão. Se você quiser pôr um Jaime Lannister como anexo, você tem que usar o outro aqui, né, que é o Jovem Leão, não é o Regicida. E aí ele já tem um custo, tá vendo? Beleza, galera? Lembrando que você pode pôr um anexo, né, em cada unidade de exército seu, respeitando aí, né, o simbrinho ali do tipo, né? Se for o mesmo tipo, infantaria com infantaria, você pode botar ele lá. Beleza, galera? É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido aí. Logo mais aí eu vou estar trazendo então pra gente a explicação das ações, né? Cada ação que você pode fazer aí quando você ativa uma unidade sua, e também vou trazer uma explicação melhor, né? Que é algo muito importante nesse jogo, que é sobre a linha de visão, aquele arco, né, de linha de visão e como é que ele funciona. Beleza? Por favor, se puder, se inscreva no canal aí, deixa o like no vídeo para ajudar a gente aí, e um grande abraço. Até mais!